Olá para todos, e nós começamos a estudar aplicações da integral definida. Existem muitas aplicações, é uma história muito longa. Então, primeiro exemplo, primeiro tipo de aplicações são aplicações geométricas e mais evidentes para nós são aplicações de encontrar uma área debaixo de gráfico de uma função. Então, vamos considerar exemplo 1. Calcular a área entre as retas x igual a 0, x igual a 2π, y igual a 0 e o gráfico da função y igual a seno de x. Então, a nossa área é integral. Essa área aqui. Nossa área é integral de seno pelo teorema fundamental do cálculo é menos cosseno de 0 até 2π. Então temos cosseno de 2π é 1, cosseno de 0 é 1. Então temos 0. Essa contradição apareceu. Não, por que contradição? Porque nós vemos aqui que a área não é 0. A área existe, não é 0. Mas nós tivemos área é 0. Por quê? Porque a área não sempre é integral, não é a mesma coisa. Isso aconteceu porque essa parte da integral ela é negativa e ela é igual pelo valor absoluto a essa. Por que ela é negativa? Porque aqui temos que considerar somas e cada somante nessas somas é Δx vezes valor da função nesse Δx. Mas valor da função é negativo aqui. Por isso essas somas vão ser negativas e o limite deles também são negativo. É negativo. Então, o que fazer? Então, temos que fazer a partição do nosso segmento em dois segmentos onde a área tem sinal constante. Então, aqui tem sinal mais, aqui tem sinal menos. E nós temos que calcular módulos. Então, podemos falar que a área é módulo da integral definida quando essa função não muda sinal. Então, essa integral é menos cosseno de 0 até π, e essa integral é menos cosseno de π até 2π. E aqui temos, pelo teorema fundamental do cálculo, temos menos cosseno π mais cosseno 0, e aqui menos cosseno de 2π mais cosseno de π. E temos área é igual a 4. Mais um exemplo. Calcular a área entre as curvas y igual a exponencial de x e y igual a exponencial de menos x. E a reta x igual a 1. Então, essa é o gráfico da função y é igual a exponencial de x. E aqui y é igual a exponencial de menos x. E aqui x é igual a 1. Então, claro que é essa área. Essa área pode ser representada como a diferença de duas áreas. Primeira área é essa, de esse trapézio curvilíneo. E segunda área é trapézio curvilíneo com essa y igual a menos x. Y igual a exponencial de menos x. Então, a diferença entre essa figura e essa figura pequena.
Aqui todas as integrais são sempre positivas e por isso podemos escrever logo cada área é integral. Então, primeira área grande é essa integral e segunda área é essa integral. E nós calculamos, somente temos que calcular essa integral, que ele não é de tabela. Aqui vamos usar nosso método de substituição e vamos ter menos exponencial de menos x. Então aqui temos exponencial de x de 0 até 1, aqui exponencial de menos x de 0 até 1. E calculamos, vamos ter exponencial mais, vamos ter e mais e elevado a menos 1 menos 2. Agora vamos considerar um problema geral. Temos uma curva, que é gráfico de uma função, e temos que encontrar o comprimento desta curva. Vamos usar o método seguinte. Vamos inscrever nesta curva uma poligonal e que tem n trechos. Então aqui está desenhado para n igual a 4. E vamos calcular o perímetro desta poligonal e depois vamos considerar limite quando n tende a infinito. Então vamos colocar B é um ponto final, o ponto A é ponto inicial, delta x é B menos A dividido por n, e agora calculamos nosso comprimento de curva. Então, cada trecho dessa curva, desta poligonal, é uma hipotenusa de um triângulo retangular, cujos cátitos é delta x e delta y. Mas aqui nós consideramos delta x é constante para qualquer trecho, mas a delta y depende de curva. Como eles pode ser calculado? É y3 menos y2 aqui. Então esse vai ser delta y2. Bom, vamos escrever isso aqui pelo teorema de Pitágoras. Vamos encontrar a hipotenusa. Então, vamos ter soma destas hipotenusas. Vamos escrever nessa forma e agora vamos considerar limite quando n tende a infinito. Se n tende a infinito, a quantidade de trechos vai tender a infinito também e vamos ter a aproximação mais e mais exata. Agora, limite dessa coisa, temos que considerar o limite dessa coisa. Mas o que vai acontecer aqui com essa delta y sobre delta x quando n tende a infinito? Então, se n tende a infinito, é claro que delta x vai tender a zero. Mas aqui, que valor que vai tender esse número? Esse número é derivada. Quando delta x tende a zero, essa relação tende a derivada, pela definição da derivada. Então aqui tem essa derivada no ponto x e écimo. Então vamos escrever nessa forma. Então, o limite dessa coisa quando aqui é derivada. Pela definição da integral definida, podemos escrever que está escrito aqui exatamente a integral definida. Então temos fórmula final para calcular comprimento de uma curva do ponto A até ponto B, que é dada pelo gráfico de função y igual a x, y de x. Então temos que calcular derivada, calcular quadrado e construir essa integral definida.
Vamos considerar um exemplo. Precisamos encontrar comprimento da curva y igual cosseno hiperbólico de x igual a 0 até x igual a 1. Então, construímos nossa integral. Aqui a derivada. E temos que levar ao quadrado essa derivada. Derivada de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. E consideramos somente derivada de seno hiperbólico. Aqui vamos usar a nossa identidade hiperbólica, que é cosseno quadrado menos seno quadrado é 1. Por isso, essa coisa é 1 mais seno quadrado é cosseno quadrado. Então, temos essa integral, muito fácil, e temos a resposta final pelo teorema fundamental de cálculo. Só que temos que prestar atenção que essas integrais aqui não sempre são fáceis do mesmo jeito, mas acontecem muito difíceis para muitas curvas. Mais uma aplicação é o volume de um sólido obtido pela rotação ao redor do eixo x. Então vamos imaginar uma curva y igual a f de x, e essa curva está rotando ao redor do eixo x aqui. Então, se nós cortarmos aqui pelos dois planos x igual a e x igual a b, então vamos obter um sólido que tem interseções redondas. Então, como esses planos. Então, como calcular o volume deste sólido? Vamos de novo usar nossa ideia, que o volume desse sólido é limite de volumes de cilindros obtidos da seguinte maneira. Então, esse é cilindro vermelho. Então, soma, temos que dividir esse segmento de A a B, temos que dividir em N partes, e em cada parte podemos construir cilindro desse formato, cujo raio da base é igual a y de x e S. Então, vamos calcular soma de volumes desses cilindros. E vamos denotar essa soma por Vn, porque depende de n, onde n é número em que nós dividimos nós dividimos o segmento AB. Então, claro que esse cilindro tem volume π r quadrado, onde r é volume da base, raio da base. Então, π r quadrado é essa área da base. E ΔX aqui é a altura desse cilindro. Por isso vamos ter essa fórmula muito simples. E agora vamos passar ao limite quando n tende a infinito. Claro que vai ser volume desse sólido nosso. Mas por outro lado, esse limite é igual à integral definida dessa função y quadrado dx. E temos fórmula final essa. Vamos considerar um exemplo. Calcular o volume de sólido de rotação obtido pela rotação de parábola ao redor do eixo x. Parábola é y igual a x quadrado de 0 a 1. Então escrevemos nossa fórmula y quadrado. Desculpem, aqui tem que ser π. π, e aqui vai ter π sobre 5. É muito simples. Agora vamos calcular a área de superfície
de sólido de revolução também. Então, vamos dividir nosso segmento de A a B em N partes. Aqui é A, aqui é B, aqui a função y é igual a f de x. Vamos dividir em N partes e uma parte elementar será esse cone, essa parte de cone. Então eu desenhei aqui essa parte de cone e somente essa camada vai aproximar nossa superfície. Então essa é a camada elementar. A gente vai aproximar dessas camadas toda a superfície e calcular a soma. Então, agora para calcular todas as somas que nós construímos sempre e depois vamos considerar limite como sempre, temos que calcular a área dessa camada. Então essa é a camada de um cone e a superfície lateral de um cone pode ser calculada por essa fórmula. Mas essa é a área inteira, a área lateral de um cone. Mas a gente precisa somente saber a área dessa camada de cone. Então essa é a diferença. Então vamos denotar aqui essa cone grande. A geratriz é L mais delta L e a geratriz pequena é somente L. Geratriz, agora esse eixo grande é... não vamos denotar. E raio grande é R mais delta R e raio pequeno é R. E agora vamos calcular... Aqui vamos ter coisa seguinte. É π, essa é a área de cone grande, essa é a área de cone pequeno e vamos ter essa camada de cone. Então, vamos abrir todas as parênteses, vamos obter essa coisa. Agora, vamos fazer uma pequena observação. Vamos construir a projeção lateral dessa cone e vamos ter aqui LR, L mais delta R, e L mais delta L e aqui R mais delta R. Mas é claro que estes triângulos retangulares são semelhantes. Por isso podemos escrever essa relação. E daqui temos essa relação e por fim essa. E depois de tudo, vamos substituir aqui, essa coisa por essa, e vamos ter duas coisas e vamos ter somente dois somantes aqui. Então, nós substituímos L delta R por R delta L. E vamos escrever nessa forma. Vamos fazer aqui mesmo truque que nós fizemos quando calculamos o comprimento de uma curva. E vamos também aqui dividir por delta x e vamos colocar delta x fora de parêntese. Agora, isso nós calculamos a área elementar delta A e eixima em cada ponto. Agora, vamos somar todas estas áreas e considerar limite para obter a integral. Então, aqui vamos considerar essas áreas, vamos colocar aqui. Claro que quando n tende a infinito, delta x tende a zero de novo. E por isso vamos ter aqui, em vez desta relação, vamos ter a derivada. Em vez desta relação, também vamos ter derivada.
Mas o que acontece aqui? Aqui acontece quando delta x tende a zero, delta L, essa coisa, tende a zero também, é claro. Por isso vai desaparecer esse somante. Então, temos esse limite desta soma, pela definição, é essa integral. Então, fórmula final para a área é a seguinte.